Pessoal, isso aqui que vocês estão vendo é uma das principais etapas de manejo na cultura da acerola, que é a adubação orgânica, tá, pessoal? Isso aqui que vocês estão vendo não é terra, tá? Isso aqui é um adubo, e é um adubo muito importante, não só para a acerola, para ela produzir bem, como também é um adubo muito importante para melhorar a fertilidade do nosso solo. Então hoje eu vou explicar direitinho para vocês como que é o nosso manejo da adubação orgânica da acerola. Então fica até o final para você não perder nada. Vamos lá, meu povo. Isso aí, como vocês viram no início do vídeo, hoje eu vou falar mais uma vez sobre a adubação da acerola. Aproveitar que essas semanas a gente está fazendo um manejo intensivo aqui na nossa acerola para fazer as adubações, fazer as podas, tá? E o que acontece é o seguinte, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês um dos 3 tipos de adubação que nós fazemos aqui no nosso manejo da acerola, tá? Já fiz um vídeo sobre adubação de formação, adubação mineral, que é uma das etapas. Já fiz vídeo sobre adubação de produção, que é uma outra etapa também. E agora eu estou fazendo um vídeo sobre adubação orgânica. No futuro também vai ter da terceira etapa, que é adubação com micronutrientes. Mas vamos focar hoje aqui na adubação orgânica para vocês, tá? Adubação orgânica, pessoal, o que acontece? Primeira coisa, o que é essa questão da adubação orgânica? Qual é o fundamento dela? Por que ela é diferente? Por que ela se chama adubação orgânica? Por que ela é diferente das outras, né? Das adubações minerais? Primeira coisa, pessoal, a adubação orgânica, a gente usa normalmente adubos orgânicos, compostos orgânicos, que é isso que vocês estão vendo aqui no solo, para poder fazer essa adubação. Eu vou já explicar para vocês o que a gente usa no nosso caso aqui, tá bom? Direitinho, não se preocupem. Mas a gente usa esses compostos orgânicos, tá? Esses compostos orgânicos, pessoal, o que acontece? Eles têm uma dinâmica diferente da adubação mineral, tá? Muitos não sabem, mas as plantas, elas não absorvem nutrientes na forma orgânica deles. Elas absorvem nutrientes na forma mineral, certo? Então, o que acontece? Quando a gente vai lá, igual eu fiz nos outros vídeos, e pega uma adubação com NPK, que é um adubo mineral composto, jogo lá esse meu adubo mineral, ele já está na forma que a minha planta absorve. Então, aquele adubo ele age mais rapidamente no solo para minha planta absorver ele, certo? No caso da adubação orgânica, ela vai precisar passar por um processo de decomposição, que dentro dele tem um processo de mineralização desses nutrientes, e aí sim eles vão estar disponíveis para minha planta. Ou seja, é um processo um pouco mais lento de disponibilização de nutrientes, tá certo? No caso da adubação orgânica. Aí você pode estar se perguntando, Ricardo, mas se é mais lento, por que então fazer essa adubação orgânica? Por que eu não faço somente a adubação mineral? Porque é o seguinte, pessoal, a adubação orgânica, além da disponibilidade de nutrientes, ela tem outros benefícios muito importantes para a nossa cultura, para a nossa produtividade e para o nosso solo. Eita, que engasguei aqui. E para o nosso solo, tá certo? A adubação orgânica, pessoal, ela complementa também a matéria orgânica do nosso solo, tá? E a matéria orgânica do nosso solo, ela melhora a estrutura do nosso solo, que é muito importante para a nossa planta se desenvolver, melhora a retenção de umidade no solo, para a gente ter uma melhor retenção, melhor aproveitamento da água, seja da chuva, seja da irrigação, como vocês estão vendo aqui, tá certo? Ela melhora também a atividade microbiana do solo, que vai melhorar muitas das vezes até desde doenças radiculares até disponibilidade de nutrientes no nosso solo, ou seja, ela melhora inclusive outros tipos de adubação, porque se eu tenho uma atividade microbiana melhor no nosso solo, uma condição melhor no nosso solo, eu tenho também o melhor aproveitamento desses adubos minerais que eu coloco lá. Então a adubação orgânica, pessoal, ela não tem somente o objetivo de disponibilizar nutrientes, ela tem outros benefícios também que a gente não pode abrir mão, tá? Então é por isso que a gente faz essas aplicações dela aqui, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que nós fazemos. Aqui nesse pé já está aplicado, nós já terminamos de fazer. Eu gosto de fazer
essas introduções, esses comentários aí depois que a gente faz o serviço, porque durante fica muito difícil, cansa demais, tá? Então a gente tem que entender que esses tipos de adubações são complementares, tá bom? Nós temos, como eu falei para vocês, 3 tipos de adubação. A adubação mineral, e aí que nós temos a fase com macronutriente, perdão, adubação mineral com macronutriente, que nós temos a fase de formação e de produção. Nós temos a adubação mineral com micronutrientes, então você já percebe que esses dois aqui são minerais, ou seja, vão disponibilizar nutrientes mais rapidamente. E eles trabalham com nutrientes diferentes. Um é macronutriente, que são elementos fundamentais aí que a planta precisa em maior quantidade, e o outro trabalha com micronutrientes, que são elementos também fundamentais, tá? Não é porque eles são exigidos em menor quantidade que eles deixam de ser fundamentais. Ambos são fundamentais, mas exigidos em quantidades diferentes. Então, trabalham com nutrientes diferentes, mas disponibilizam ele rapidamente. O terceiro tipo é a adubação orgânica, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa aplicação agora. O que nós usamos e como nós fazemos a aplicação. Vamos lá, pessoal. Então, como já adiantei para vocês, hoje é dia da gente fazer nossa adubação orgânica das acerolas. Tá? No vídeo anterior eu mostrei para vocês a adubação mineral. Inclusive a gente fez hoje também, então estou gravando os 2 vídeos ao mesmo tempo. O que é muito interessante, porque quando a gente for aplicar o adubo orgânico, eu vou mostrar para vocês, a gente vai cobrir esse nosso adubo mineral, tá? Mas, primeiro de tudo, vamos lá explicar o que a gente está aplicando aqui nessa nossa adubação, tá? Isso aqui, pessoal, basicamente é esterco de galinha, né? Cama de frango bem curtido, tá certo? Cama de frango, isso aqui, tá? Só que, além da cama de frango, pessoal, a maior parte dela é feita de cama de frango. Mas nós temos também casca de maracujá triturado e decomposto aqui no meio, tá certo? Quando a gente vai preparar nosso adubo, como a gente trabalha com polpa de maracujá, a gente pega as polpas, traz de volta para cá, tritura e mistura na pilha de adubo para ele se decompor e complementar esse nosso adubo, tá certo? Então, aqui é cama de frango com casca de maracujá misturado, certo? Já tem um vídeo aqui mostrando para vocês como é que foi que a gente fez, vou deixar aqui na descrição para vocês saberem como é que a gente faz, tá? O que acontece, pessoal? Esse nosso adubo aqui, ele já tem um bom tempinho aí que tá passando pelo processo de estabilização. Ainda não está 100% umificado, né? Não está num estágio de umificação muito elevado, mas para o nosso caso, como nós vamos fazer adubação de superfície, né, adubação orgânica de superfície, é interessante que ele realmente ainda não esteja nesse máximo estágio de umificação, que ele esteja aí num processo avançado de estabilização. Qual é a diferença entre os dois, pessoal? A diferença, pessoal, entre os dois é o seguinte. Vamos primeiro falar sobre o processo de compostagem. Quando a gente recebe o esterco puro, pessoal, ainda não é interessante a gente fazer a aplicação dele puro, tá? É interessante que ele passe pelo processo de compostagem, que envolve essas etapas de estabilização e umificação, certo? Mas, quando a gente recebe ele puro, a gente vai começar o processo de compostagem, esse nosso esterco aqui, ele vai passar por uma etapa de intensa atividade microbiana, tá certo? Que vai ser logo os primeiros dias, os primeiros 30 dias de compostagem vão ser justamente essa etapa aí de atividade microbiana bem intensa. E essa etapa, pessoal, ela é caracterizada por, no caso, elevada temperatura, né, elevada emissão de gases, alto consumo de nutrientes. Então, o que acontece? Não é interessante a gente aplicar ele antes desses 30 dias, tá bom? Por quê? Por conta de que a gente vai ter uma elevação na temperatura do nosso composto orgânico aqui, que vai estar se decompondo, e que não é interessante que isso aconteça perto das raízes da nossa planta. Vai ter um consumo de nutrientes por conta dos micro-organismos, eles vão estar consumindo nutrientes para poder fazer isso. E dependendo da situação, eles podem consumir nutrientes do solo, o que também não é interessante. Então, nesses primeiros 30 dias não é interessante a gente fazer isso. A partir desses 30 dias, pessoal, a gente revirando, mantendo a umidade do esterco, fazendo o processo de compostagem direitinho, ele vai entrar no processo de estabilização, tá? E aí, esse processo de estabilização é o quê? É a diminuição da temperatura, diminuição também da atividade microbiana que estava muito intensa, tá? Diminuição da emissão de gases. E aí essa etapa, pessoal, a gente já pode até fazer a aplicação dele, tá bom? Como um adubo orgânico em superfície. Não é tão interessante a gente usar ele
para substratos, nem para fazer a correção de solo na fase de estabilização ainda. É melhor que a gente espere a fase de umificação, que já é a fase praticamente final, tá certo? Mas para adubação orgânica, essa fase que já vai começando a reduzir, já com 45, 60 dias, a gente já pode aplicar ele como adubo orgânico aqui no nosso plantio. E é justamente essa etapa que está esse nosso adubo, ele já está completando esses 60 dias. Então já está num processo de estabilização mais avançado, apesar de ainda não ser uma substância úmida, não ter muitas substâncias úmicas aqui ainda, tá certo? Essa umificação, pessoal, formação de substâncias úmicas, é o final do processo de compostagem. Aí a gente já começa a perceber o nosso esterco muito parecido com uma terrinha preta, sabe? Parece aquelas terras bem pretas que a gente já não consegue mais identificar se isso aqui é um esterco ou não. É justamente a fase de umificação dela, tá? Então, aqui vocês podem ver que ele não está com esse aspecto ainda. Mas ele já está bem estabilizado, que está com a temperatura já próxima do ambiente, já não emite mais odores, tá? Então já é um momento que a gente pode fazer a aplicação dele. E é justamente o que a gente vai fazer agora, tá? Aí o que acontece, pessoal? A gente vai chegar aqui no nosso pé de acerola, que eu já vou mostrar para vocês, e vamos fazer uma aplicação de uma pá por pé de acerola. Por enquanto vai ser uma pá por pé de acerola, porque esse é o primeiro ano. A partir do segundo ano, nós vamos começar a aplicar duas pás por pé de acerola, tá certo? Nesse caso aqui vai ser só um mesmo, né? Por conta de que a gente acabou de fazer a correção de solo dele e já aplicamos adubo orgânico na cova, tá? Que não faz nem 4 meses, como eu falei para vocês, nossa acerola começou a produzir com 100 dias, então já deve estar fazendo aí 110, 115 dias que a gente plantou. Então faz muito pouco tempo que a gente fez a adubação de cova, né, com um adubo orgânico. Então a gente vai aplicar pouco em superfície porque não tem necessidade. Agora a partir do segundo ano a gente já começa a aplicar mais pás por pé, beleza? Pessoal, um negocinho muito importante que eu gosto sempre de reforçar, porque sempre que a gente está fazendo a aplicação de adubo orgânico eles aparecem. Tá vendo esse bichinho aqui? Que a gente aqui na região chama de emboá, mas o nome dele na verdade é gongolo, e em alguma região chama até de piolho de cobra. Pessoal, esse bichinho aqui, esse emboá, se você mata ele na sua propriedade, você está fazendo um grande desfavor para o seu plantio, tá? Porque esses bichinhos aqui, eles fazem a decomposição desses compostos orgânicos e formam o gongo composto, o nome disso, tá? Esse gongo composto, pessoal, é muito famoso o composto formado por humus de minhoca, né? É muito famoso o humus da minhoca, mas esse nosso gongo composto, pessoal, ele é tão bom quanto o humus de minhoca, tá? Ele é tão bom quanto, certo? E ele ajuda muito nesse processo de decomposição e transformação desse nosso adubo orgânico para um composto, esse nosso esterco, na verdade, para um composto orgânico que a gente pode usar para o nosso plantio, tá? Então, para quem quer a referência, eu vou deixar aqui um artigo da Embrapa que fala exatamente sobre isso. Vocês podem ver que ele já está até se escondendo aqui, ó, indo lá para o meio, lá para começar a consumir. Tem, pessoal, um artigo da Embrapa falando especificamente sobre isso, tá bom? E eu já vi até em vídeos de curso da Embrapa que eles às vezes acumulam vários gongolos desses aqui em um recipiente para decompor restos de roçagem, restos de alimentos e tudo mais. E, cara, fica sensacional, né? É um processo muito rápido e, além de tudo, é um composto muito rico em nutrientes, tá? Então, vale a pena aí você ficar de olho. E para vocês poderem ver aqui, ó, que os nossos compostos orgânicos aqui são sempre cheios desses gongolos. Depois que nós descobrimos isso, nunca mais a gente matou esses bichinhos aqui. Você pode estar se perguntando agora também, Ricardo, qual o tamanho da pá que eu vou utilizar? Né? É uma pá bem cheia, uma pá meio cheia. Pessoal, sempre pás bem cheias, tá? Mas pás assim bem pesadas mesmo, bem cheias de adubo, tá certo? E a gente vai começar a aplicar dessa forma que eu tô já fazendo a aplicação aqui, ó. Sempre ao redor da nossa planta, tá, pessoal? Sempre ao redor da nossa planta. Às vezes, obviamente, a gente não consegue muitas vezes completar o círculo completo por conta de que às vezes o adubo tá muito, ó, cheio de torrões, acaba caindo bastante de uma vez só, a gente não consegue completar. Mas o interessante é a gente sempre fazer isso aqui, pessoal.
aplicar ao redor com uma distância aí de um palmozinho fechado, nada que a gente fique encostando no colo da nossa planta, no caule da nossa planta, tá? Então, o que é interessante aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, é que como nós fizemos a nossa adubação mineral agora, ó, hoje, o nosso adubo orgânico, nosso adubo mineral, na verdade, ainda tá aqui, ó, no solo, tá vendo? Nosso NPK. O que a gente vai fazer? A gente vai usar esse nosso adubo orgânico justamente para cobrir ele. Como eu já falei no vídeo anterior, no adubo mineral, é interessante a gente cobrir esse nosso adubo mineral. Então a gente vai aproveitar a própria adubação orgânica para fazer essa cobertura dele, tá? Então vou pegar aquela pá e vou cobrir aqui ele. Pronto. Cobrimos aqui o nosso adubo mineral com o nosso adubo orgânico, né? Ao mesmo tempo fazendo nossa adubação orgânica, né? Como eu tô falando para vocês. E o que acontece, pessoal? Por que é interessante a gente fazer essa cobertura? Porque, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, normalmente, pessoal, os NPKs, os adubos minerais compostos, no caso do NPK, eles são compostos por ureia, é um adubo simples. E a ureia, pessoal, no solo existem enzimas chamadas ureases, tá? Então, quando a ureia entra em contato com o solo, tem ar e tem uma umidade que não é suficiente para enterrar ela no solo, ele começa a volatilizar, ou seja, começa a virar gás. E a gente perde um pouco desse nitrogênio que está na ureia por conta disso, certo? Agora, quando a gente cobre ele dessa forma, ele deixa de estar em contato com a atmosfera, tá certo? E as enzimas ureases não conseguem realizar o processo de volatilização, não conseguem fazer o processo de quebra, tá certo? Então, isso aqui é interessante coincidir essas duas adubações, porque a gente consegue fazer essa compensação aí, tá? Você pode estar se perguntando depois de tudo isso, pessoal, Ricardo, mas pô, tu tá aplicando uma pá, mas aí não tem uma dosagem certa, porque na adubação mineral tu falou as dosagens certas. Por que que no caso da adubação orgânica tá jogando uma pá? A pá eu não sei, a pá pode pesar 2, 3, 5 quilos, eu não sei. Porque é o seguinte, pessoal, como nós fazemos a adubação mineral e a adubação com micronutrientes, né? Nós não fazemos o manejo puramente orgânico. Isso eu vou explicar uma diferença para vocês já nessa questão de manejo orgânico. Mas como nós não fazemos o manejo orgânico, nós temos a adubação com produtos químicos, que é justamente os adubos minerais, que passam por um processo químico. Esses adubos minerais, a gente vai se preocupar em fornecer a demanda de nutrientes da planta através dessas adubações minerais que são mais rapidamente absorvidas pela planta. No caso da adubação orgânica, nós não nos preocupamos tanto com a questão de disponibilidade de nutrientes, porque isso vai ser consequência. Nós nos preocupamos mais em melhorar a fertilidade do nosso solo, certo? Então, no caso da adubação orgânica, é muito mais importante que nós tenhamos a frequência de aplicações bem definida do que nós nos importemos com a qual quantidade nós estamos colocando. Então, se eu consigo fazer isso no meu operacional direitinho aqui, pô, todo mês ou de três vezes no ano, 4 vezes no ano, eu venho aqui e aplico uma pá de esterco aqui, uma pá de adubo orgânico, beleza, isso aí já é uma frequência muito boa e o efeito é cumulativo. Então, é muito importante que a gente tenha essa preocupação, já que nós fazemos a adubação mineral para disponibilizar os nutrientes. Agora, se eu fizesse um manejo puramente orgânico, só com adubo orgânico, aí sim eu teria que fazer um cálculo muito mais preciso de demanda, tá? Só para vocês entenderem essa situação. Agora vem a diferença. Ricardo, tu tá falando o que quer dizer manejo puramente orgânico com o manejo que tu usa aí, que a gente gosta de chamar de tradicional. Que é o seguinte, pessoal, o manejo orgânico, a gente, de forma geral, vou falar de forma bem resumida aqui, nós não usamos produtos químicos na lavoura, tá? Isso normalmente, pessoal, se destina a produtores que querem conseguir o selo orgânico, tá? O selo orgânico, pessoal, não é todo produto que a gente produz que pode ser chamado de orgânico não, tá? Tem um selo que você normalmente vai lá com o Ministério da Agricultura, faz todo um procedimento, segue todo um protocolo de manejo, tá? Sem uso de produtos químicos, sem defensivos agrícolas, enfim. Então tem todo um passo a passo. E dentro do manejo orgânico, uma das etapas, uma das práticas de manejo é a adubação orgânica. Então não confunda o manejo orgânico com a adubação orgânica, tá? Manejo orgânico
vai muito além da adubação orgânica. A adubação orgânica é uma prática do manejo orgânico que, inclusive, eu acho muito interessante, tá? Eu acho, na verdade, o manejo orgânico muito interessante. Só que nós não temos viabilidade aqui para utilizar ele na nossa lavoura, tá? Então, só para vocês entenderem que existe uma diferença grande nisso aí, tá bom? Então, não é porque eu estou fazendo minha aplicação orgânica que eu posso necessariamente chamar meu produto de orgânico. Eu tenho várias outras etapas para serem cumpridas, tá? Agora, também não quer dizer que se o meu produto não é orgânico, eu não posso usar as práticas do manejo orgânico. Eu posso tranquilamente, sem problema nenhum, e é o que nós gostamos de fazer aqui, certo? Bom, pessoal, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve para você não perder outras etapas do nosso manejo que eu vou mostrando para vocês aqui, para a gente trocar experiência, tá bom? Isso aqui foi uma das etapas de adubação que eu estou mostrando para vocês. Já fiz o vídeo sobre adubação mineral com macronutrientes de formação e de produção. Então vou deixar aqui na descrição para vocês acompanharem, tá bom? Vai ter o vídeo em breve sobre adubação com micronutrientes, para vocês também não ficarem de fora, vocês verem todo o nosso manejo aqui, certo? Então deixe seu like, deixe aquele comentáriozinho que você prometeu no início do vídeo, tá bom? Não esquece de acessar aqui os comentários e a descrição para você encontrar os links aí de membro do canal, o link para você assinar a Agric Online e usar o nosso cupom Imperial, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até lá!